Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, 8h30, hora do café favorito. Nós estamos recebendo os professores Alden dos Santos, coordenador do curso de nutrição, e Silvio Vilela, coordenador do curso de educação física do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. E ontem nós tivemos o final da Olimpíada de Paris. Ao dizer bom dia ao professor Silvio Vilela, coordenador do curso de Educação Física, eu aproveito para dizer que brinquei com o Sérgio Luiz, que o Brasil foi 20º colocado, e ele disse que grande vantagem. Quando o Vasco foi 20º colocado no Campeonato Brasileiro, você me zoou. Agora, professor Silvio Vilela, bom dia. 20º lugar no quadro de medalhas não deixa ninguém satisfeito, não, principalmente quem é ligado à educação física, como o senhor, professor e coordenador do curso da FOA, né? Bom dia, Dário. Bom dia. Infelizmente não, a gente não quero ver o copo vazio não, mas nós tivemos um resultado melhor no Japão, né? Inclusive em números de medalhas de ouro. A previsão para agora era demais, eram de 8 medalhas de ouro, a gente teve 3. Então, assim, o Brasil não está conseguindo, parece que ele tem um vacuum gap ali, não está conseguindo avançar na questão do esporte. A gente fica, assim, à mercê dos talentos que são excepcionais e que surgem no país, porque o país é um país imenso, né? Com uma variedade muito grande de pessoas. Mas o que falta pra gente é realmente a gente compor aquelas 3 dimensões do esporte, que é o esporte educação, o esporte participação e o esporte performance. Não adianta a gente focar só no esporte performance se você não tem uma base da pirâmide muito grande. Penso eu, aqui é a minha opinião humilde de professor, que a gente precisa aumentar essa base, dar oportunidade, porque a gente tem também aí, nós vamos ter um evento, depois a gente vai falar mais tarde lá na FOA sobre a questão da obesidade. A gente tem uma pandemia de sedentarismo, de obesidade no jovem, exatamente por causa do aumento da tecnologia e a falta da prática esportiva, da prática de atividade física. Então, o que a gente precisa é potencializar, oferecer às crianças uma gama maior de modalidades esportivas para que ela possa escolher qual que ela quer fazer como qualidade de vida, e aí, como reflexo disso, vão surgir os excepcionais, né? Essas pessoas que são espetaculares na profissão. A grande verdade é trazendo para o quadro local, Volta Redonda, Barra Mansa, nossa região do Médio Paraíba Fluminense. Eu estou com 77 anos e sou oriundo de uma escola pública, Colégio Municipal Getúlio Vargas, da Fundação Educacional de Volta Redonda, que na época funcionava no Roosevelt, no Conforto. Tem tempo, né, professor? Tem tempo. Professor é bem mais novo do que eu, não é verdade? Não. Mas conhece essa história. E a gente fazia educação física no recreio, no recreio do trabalhador. Então tinha natação, tinha basquete, tinha futebol de salão, não é verdade? Tinha o atletismo, a gente tinha a Olimpíada Estudantil, que tinha tudo aqui. Isso tudo acabou. E isso é um retrato do Brasil de hoje, não é? Mas a educação é ser socialmente determinada. Então, naquele momento, o que se esperava, o que se planejava para a educação física era realmente a prática esportiva. Era o momento que a gente estava, né, politicamente, ideologicamente nesse caminho. Só que nesse transcorrer da história, mais ou menos ali pela década de 90, houve uma virada de chave numa proposta pedagógica para a educação física que não foi mais a prática esportiva. Então, por isso, acontece esse esvaziamento e entra uma educação física pedagogicista. Então, a proposta da educação física passa a ser outra. Só que eu entendo, aí vai a minha opinião, né, pela experiência que eu tenho de escola, da minha vida toda na escola, que a gente precisa repensar isso. Como a educação é socialmente determinada, qual a expectativa que as pessoas têm da educação física escolar? O que ela quer que a gente faça lá? E aí é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa, na minha opinião, oferecer mais movimento, mais esporte para essas crianças, redirecionar novamente a educação física para isso. A gente tem hoje um competidor muito grande que é a tecnologia. E o corpo, as pessoas, assim, fazer atividade física é uma coisa desgastante. Então ele prefere ficar no celular, que o algoritmo vai colocar lá o que ele quer ver, o que ele quer assistir, entra um filminho, sai outro de curto. Você consegue assistir um filmezinho só no Instagram? Não.
E isso é muito mais atrativo. Vai passando o dedo. Hoje, Isso. o bebê que não sabe falar, tá no colo da mãe, entrega o celular e ele já sabe passar o dedinho. Porque aquilo é extremamente intuitivo. Agora, o movimento, a prática esportiva, o exercício, ele tem que ser uma opção pessoal. Como um banho diário, né? Você não toma uma vez só, você toma sempre. Então, é preciso que a pessoa queira fazer, que ela tenha outras motivações. Então, você precisa oferecer para essa criança uma gama maior de esporte para que ela possa escolher. Tem pessoas que gostam do handebol, tem pessoas que têm afinidade com futebol, mas outro é o vôlei, outras é o badminton. A gente tem uma gama tão grande. Então, a gente precisa oferecer isso, na minha opinião, oferecer isso quando essa criança está na escola, depois ela vai para secretarias de esporte, né? Para fazer o esporte participação, que aí eu já escolho o que eu quero fazer, e dali, né, nesse caminho entre um e o outro, vão surgir os talentos, porque realmente o Brasil tem esses talentos. E houve uma época em Volta Redonda, por exemplo, que o basquete era super desenvolvido. Sim, professor Libiano veio para jogar basquete em Volta Redonda. Me lembro que uma contribuição fantástica do Dr. Paulo Mendes, que era diretor social da CSN, que ele trouxe jogadores de basquete. Professor Gedeão, que era oficial da Academia Militar das Agulhas Negras, o Libiano, Serrão, jogava vôlei. Isso. Gente que ainda tá aqui, mas que fez um desenvolvimento nesses esportes que hoje, em Volta Redonda, inclusive, tem a mais antiga escola de educação física do estado do Rio. Privada do estado do Rio, sim, que é a Escola de Educação Física de Volta Redonda, que no transcorrer do tempo, quando a FOA se transformou em centro universitário, ela passou a ser o curso de Educação Física de Volta Redonda, que é a mesma coisa, né? Somos sim, e estamos aí bem até hoje. E que hoje é coordenado pelo professor Silvio Vilela, que nós temos o prazer de receber aqui no programa, ao lado do professor Alden dos Santos, que é o coordenador do curso de nutrição. Quando o professor Silvio falou sobre a obesidade que é gerada pela tecnologia, aí ele nos conduziu para dizer bom dia ao professor Alden dos Santos, da Faculdade de Nutrição do Centro Universitário de Volta Redonda. Bom dia, professor. Bom dia, Dário. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a importância do curso de nutrição vai crescendo à medida que a tecnologia vai tornando os gordinhos cada vez em número maior, não é verdade? A gente está vivendo uma epidemia muito grave de obesidade, especialmente obesidade nas crianças, e isso vai ter sérias repercussões para a nossa sociedade num prazo de tempo não muito longo. A gente antes falava em prazos muito dilatados, só que a gente já começa a ver problemas de saúde acontecendo hoje por conta da obesidade, que está infelizmente cada vez mais frequente, né, e fazendo estragos desde muito cedo. Bom, existe uma comparação. A prática do esporte leva a um porte físico melhor e a prática da nutrição, o estudo da alimentação também proporciona. Mas uma coisa depende da outra, não é, professor? Com certeza. E a gente vê isso muito na prática, porque nós somos parceiros de longa data, né? Até por isso a gente está aqui junto. A gente sempre trabalha junto, porque quando as pessoas se engajam em algum programa esportivo, elas tendem naturalmente a cuidar melhor da sua alimentação. Então, uma ação retroalimenta a outra. Quem está preocupado em fazer uma performance melhor, em ter um desempenho melhor esportivo, acaba buscando o serviço de nutricionista para poder melhorar sua performance a partir da alimentação. Então a gente anda junto sempre, né? Uma ação reforça a outra. Eu me lembro que a minha neta nadava muito bem, desde bebê. Aprendeu a nadar com um ano e pouco, praticou natação desde cedo e ela nadava muito bem. O Camarão, professor de natação em Volta Redonda, que inclusive foi o primeiro professor do medalhista olímpico Tiago Pereira, o Camarão sugeriu que a gente desse a ela uma alimentação adequada. E nós acabamos procurando uma nutróloga. Quer dizer, a nutrição cresceu a tal ponto que nós temos uns especialistas para os atletas de alto rendimento, não é, professor? Na verdade, o nutricionista que atua na prática esportiva, né, que é o profissional realmente mais recomendado para poder fazer essas atuações, né, ele tem uma formação sólida em fisiologia do exercício, em metabolismo humano,
e ele consegue coordenar, né, a partir da alimentação adequada, as necessidades da fisiologia normal. Imagina uma criança em crescimento e desenvolvimento, precisa ter todo o seu requerimento nutricional bem atendido. E quando você tem, no mesmo momento, você tem um aumento de uma prática esportiva, né, assumindo uma vida de atleta, que tem treinamentos muito frequentes, né, que faz um esforço físico muito aumentado, a gente tem que proporcionar, através da alimentação, atendimento dessas duas necessidades. A do crescimento e desenvolvimento normais, mais do desempenho esportivo. Sem dúvida alguma. E a preparação, professor, para o jovem se transformar num atleta de alto rendimento. Hoje em dia fica muito difícil, né? Porque a educação física na escola é uma coisa, me perdoe a expressão, mas é uma coisa incipiente, né? Eu acho que ainda está sobrevivendo, mas pode ser melhor, sabe? A gente pode investir mais nela. A situação não está pior porque ainda tem a educação física, que claramente é a disciplina, é o momento mais esperado pela turma na escola. O professor de outras disciplinas pode faltar, mas de educação física não. Se o professor de educação física faltar, me perdoe a expressão, a molecada fica puta da vida. Quando é que vai repor? Mas a gente confirma isso sim. E por isso que os nossos cursos são tão procurados, por isso que os nossos cursos são tão atuais, porque a gente está tratando de um problema atual. É um dos vieses, né? Tanto a nutrição quanto a educação física, ela tem vários vieses que a pessoa pode trabalhar, desde o hospital até o treinamento de atletas. Mas esse momento que o país está vivendo, esse momento que a população mundial está vivendo de obesidade, torna tão atual o nosso trabalho e as nossas formações. Por isso que a gente está lá sempre discutindo nos nossos dias, nas nossas noites, como que o nosso aluno, enquanto egresso, quando ele se formar, como que ele vai tratar, onde que ele vai investir, onde que vai ser o viés de trabalho dele, de tamanhas possibilidades. E uma dessas é isso. Se uma é educação física escolar, a outra é o controle de peso, porque a gente já tem uma pandemia de obesidade. Então, tratar disso, você precisa do profissional de educação física, você precisa do profissional da nutrição trabalhando juntos. E é por isso que estão os dois aqui, né? O coordenador do curso de nutrição, professor Alden dos Santos, e o coordenador do curso de educação física, professor Silvio Vilela, do Centro Universitário de Volta Redonda. Estou recebendo uma mensagem aqui. A Ana Clara, que foi destaque aí do curso de nutrição da FOA, está mandando um abraço ao professor Alden. Ana Clara é nutricionista formada pela Faculdade de Nutrição de Volta Redonda. Uma das nossas egressas de sucesso. De sucesso, né? Sucesso. Agora, o professor Alden, nutrição, o trabalho é desenvolvido na FOA. E como é que o nutricionista formado pela FOA se prepara para o mercado de trabalho? Como é que está o currículo para isso? Então, Dário, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da nossa projeção no mercado de trabalho, né? Nós já temos um nome excelente, que é o nome Unifoa, né? Um sinônimo de qualidade. 86% dos nossos alunos, no geral, nos procuram por conta da qualidade que envolve o nosso nome. A gente tem uma formação sólida e muito bem estruturada, né? A gente tem apoio de uma reitoria fantástica, de uma fundação fantástica que apoia todas as nossas iniciativas. E a nossa preocupação está muito voltada para como o nosso nutricionista, como o nutricionista Unifoa, vai fazer o seu papel no mercado de trabalho. Então, um diferencial muito grande nosso é que os nossos professores são atuantes no mercado de trabalho. Por exemplo, eu estou lá na coordenação e estou dando aula, mas eu também tenho as outras atividades. Eu sou atuante no mercado. Tá? Então eu sei as necessidades que o mercado exige para um novo nutricionista. Eu sei o que a gente precisa criar no nutricionista hoje, e eu tenho apoio de um NDE fantástico, o Núcleo Docente Estruturante, que pensa a formação e a gente insere tudo o que é necessário para uma boa atuação no mercado desde o início da formação. Por exemplo, na semana passada a gente fez um evento em parceria com a Defensoria Pública e com todo o Unifoa, na comemoração de 70 anos da Defensoria Pública, e nós fizemos a nossa 4ª edição do nosso Jantar Solidário. É uma ação que os alunos fazem, eles preparam todo o cardápio em parceria da nossa professora Paula, né, que trabalha comigo na Lasan, que é a Liga Acadêmica de Segurança Alimentar e Nutricional, né, e nós servimos refeições para 350 famílias assistidas, com suco, sobremesa, um prato principal bem elaborado, e com alunos trabalhando nos 3 turnos. Pré-preparo, preparo e distribuição das refeições. É uma prática que o nutricionista vai ter no mercado de trabalho, mas a gente faz isso com cunho social, porque o nutricionista tem que ser um agente no combate à fome. É essa a nossa maior preocupação.
O nutricionista, primariamente, lá atrás, em 1940, ele foi pensado para isso, para acabar com a fome no país. Então, a gente continua levando essa missão muito a sério. A gente prepara o nutricionista para todas as 6 áreas de atuação do nutricionista hoje, mas o nosso foco é formar pessoas que possam fazer uma transformação da sociedade. Professor Silvio, e o professor de educação física e o formado em educação física, qual é a possibilidade para ele no mercado de trabalho? Bom, a educação física é uma profissão muito ampla. Então, o que a gente pensa na formação é apoiado no tripé. Um quadro docente muito atuante, como o professor Alden falou, quando a gente vai fazer a seleção dos nossos professores, a gente olha a questão acadêmica, a formação acadêmica, mas principalmente a ação do professor, porque isso vai aproximar o aluno do trabalho dele. Uma carteira de estágio muito grande, a gente tem mais de 200 de instituições, entre escolas, academias e estúdios, que são nossos parceiros. E em terceiro, mas não em último lugar, a questão da iniciação no mercado de trabalho, a iniciação na experiência de trabalho o mais cedo possível. Então, desde o primeiro período, a gente já começa com atividades que levam o aluno para a atuação profissional, logicamente como estagiário, para ele perceber o que acontece ali, voltar, discutir no curso, voltar para a atuação. Então, a gente procura fazer essa passagem do aluno, do graduado, do estudante para o profissional bem tranquila. Desde os primeiros dias, a gente já cria situações em que ele vai agir profissionalmente, em que ele vai ter a experiência do mercado profissional. Porque uma coisa é você ser aluno de uma academia, uma coisa é você ser aluno de uma escola. Outra coisa é você ser o profissional que está trabalhando. Eles sentem muito isso. A gente teve uma experiência fantástica agora, com o primeiro período, que agora foi para o segundo, no Colégio João 23. Fizemos lá uma ação da disciplina de recreação. E a reação dos alunos foi acima do que a gente esperava. Como os alunos disseram, poxa, me encontrei, é isso que eu quero fazer, eu estou aqui no lugar certo. Porque a educação física tem um altruísmo muito forte na sua profissão, na sua atuação. A gente pensa no bem do nosso cliente, do nosso paciente. Então, a partir desse momento, desse tripé, é que a gente prepara a atuação dele profissional. Logicamente, com isso, a gente procura sempre estar atento aos vieses do mercado, como, por exemplo, a saúde agora para a educação física, né, que vem forte de uns anos para cá, inclusive entrando no SUS, etc. Já conversamos com o presidente no nosso hospital, H.FOA, né, futuramente a gente vai ter uma ação lá, já estamos todos pensando nisso. Então, perceba, a gente olha a profissão como generalista. E aí, quando ele termina o curso, ele pode se aperfeiçoar. Poxa, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com ginástica olímpica, eu quero trabalhar com saúde. Tem uma série de coisas que o professor de educação física pode fazer. Porque a faculdade de educação física não forma atletas, ela forma professores. Muito bem dito, exatamente. Ela não forma atletas, forma professores. Esses professores é que vão formar os atletas. Exatamente. Na atividade que eles desejarem, não é? Exatamente. Costuma me perguntar assim, qual o pré-requisito para você fazer educação física? E eu digo, olha, é você gostar de gente. Porque o resto você vai aprender aqui com a gente. Mas se você gosta de gente, de trabalhar com gente, de ajudar as pessoas, então venha para a educação física, que é lá que você vai se dar bem. E agora, voltando ao professor Alden, a nutrição se une à educação física, não só para cuidar dos adolescentes, das crianças que estão obesas, mas principalmente da terceira idade. Hoje a gente tem um mundo de gente que se alimenta mal, que come mal, que não faz exercício, etc. E vou contar só uma coisa para vocês. Dário de Paula. Eu gosto muito de comer, mas detesto fazer exercício. E olha, eu tenho uma mulher que me cobra todo dia. Você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer pilates, você tem que fazer musculação ou qualquer coisa. Você está ficando velho, você está ficando fraco. Ela me cobra e eu resisto. Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer esse programa aqui. E eu sofro com isso. Professor Alden, dá um conselho para quem é renitente como eu.
Dário de Paula. Imagina, Dário, a gente tende a achar que quando a gente vai cuidar da alimentação, a gente tem que se privar do que é gostoso, né? Ou que a gente vai perder esse lado social do comer. Porque o comer não é só... Comer é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Graças a Deus a gente tem prazer em comer. Que bom que a gente gosta de comer. Porque isso atrai a gente para a comida. Se a gente não sentisse esse prazer em comer, a gente estaria fadado à extinção. Né? Então, certeza. Graças a Deus, a gente tem esse prazer enorme em comer. E aí, quando a gente vai pensar algum projeto de alimentação para uma pessoa, para uma comunidade, porque a gente pensa a formação nisso, a gente pode trabalhar tanto o indivíduo quanto a comunidade. A gente interfere na alimentação tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então, a gente tem que ter uma formação básica em ciências sociais humanas aplicadas à saúde para poder entender que o comer ele vai além de contar calorias. O comer envolve uma questão social muito importante, envolve um prazer muito importante, envolve uma questão afetiva muito importante que com o envelhecimento fica mais forte. É aquela coisa da comida de mãe, é a comida de vó. Né? E isso é saúde também. Não adianta a gente pensar que a saúde é só o que a gente está colocando para dentro. Como eu tenho saudade da comida da minha avó. Eu imagino. Aquelas panelas de ferro, aquele fogão de lenha, aquele fogão de lenha e tal. E, sei lá, a comida parecia que era muito mais gostosa, né? A reunião que acontece em torno da comida, o comer em comunidade, o comer em família, isso é fundamental para a saúde. Naquelas casas antigas, o fogão de lenha era o ponto de reunião da família. Certeza. Não é verdade? A cozinha era o cômodo mais amplo. Isso, exatamente. Agora as cozinhas estão menores, porque vem tudo empacotado, fácil de fazer, e a gente já não se reúne mais em torno de uma mesa. Infelizmente. Isso justifica muito desse crescimento da obesidade. Essa mudança muito grande de hábitos está mudando, inclusive, o modo como a gente busca comida e o que a gente come. Então, esse comer que a gente tinha antes, ele veio se perdendo ao longo dos últimos anos. E isso está trazendo como consequência esse aumento enorme da obesidade. Hoje a gente pega uma criança, dá um pacote na mão dela, ela abre o pacote, fica na frente da televisão e aquilo virou uma refeição. E a transmissão de conhecimento que se faz, a reunião de família que se faz em torno da comida, a união que a comida traz... A gente não pode perder isso. Os nossos alunos são ensinados a pensar isso todos os momentos. E ontem, inclusive, nós tivemos um dia comemorativo que é o dia da reunião da família em torno da mesa. O almoço no Dia dos Pais é uma coisa tradicional, sensacional. E os nutricionistas precisam contar essa história para quem não conhece, né? Com certeza. Isso é parte da nossa formação. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele recomenda... Né, a reunião da família em torno da mesa para que a gente possa manter as nossas tradições alimentares. Muito do que a gente é como povo passa pela cozinha. Né? A gente tem a cozinha italiana, a cozinha brasileira, a cozinha carioca, aqui em Volta Redonda, a cozinha do sul de Minas. Não, aqui a gente eu tenho um anúncio do restaurante 1º de Maio aqui no programa. Todo dia, quando eu falo do almoço do restaurante 1º de Maio, eu convenço as pessoas de que a comida é gostosa. E realmente é. Quem vai lá comprova que é realmente gostosa. Agora, a gente tem que ter o prazer, mas tem que também controlar as quantidades, né, professor? Sim. Prazer com moderação nunca vai ser demais. Né? Então, assim, tendo uma boa base, uma boa alimentação, né, no dia a dia, a gente pode ter algumas escolhas extras, vamos dizer assim, para poder só ter prazer. Né? O comer hedônico é importante, o comer pelo prazer é muito importante. Né? Só que isso tem que ter uma boa base para que a gente não comprometa a nossa saúde. Eu gostaria de comer torresmo todo dia, mas não dá. Só de vez em quando. Muito de vez em quando, até porque eu sou vigiado se eu estiver comendo uma coisa dessa, né? Em público, nunca. Em público, não, só nunca, escondido. Só escondido. E fazer exercício, né? Com certeza, fundamental. Você vê como é que uma coisa está ligada à outra, né? Você precisa se alimentar para fazer o exercício, mas você também precisa fazer o exercício para poder equilibrar o que você alimentou. Agora, quanto à questão que você fala da atividade, a longevidade está cada vez mais próxima. A gente está vivendo cada vez mais. Mas se a gente não viver com qualidade de vida, não tem graça. Se você não puder levantar da sua cama sozinho, precisar de uma pessoa que te ajude, vai ficar muito complicado. Se você não puder ir no banheiro sozinho, se você não tiver essa autonomia, é muito complicado. E a gente precisa manter a atividade física, porque nós nascemos para o movimento. A gente não nasceu para ficar parado. Se você engessar a sua perna, você vai ver que dali a pouco, 45 dias, se você tirar o gesso,
tá tudo estragado ali, assim, tudo com problema, né? Tá atrofiado, Então, a gente precisa da atividade física. E a gente precisa que as pessoas que estão com uma idade mais avançada, que ainda não é o seu caso, mas que eles procurem. 77 anos não é idade avançada, professor? Avançada não, avançada mais 80, mas que procure. Tem uma imagem muito legal do Mick Jagger e uma outra pessoa da mesma idade dele, mostrando os dois num deslocamento. O Mick Jagger pulando para lá, pulando para cá, e a outra pessoa com dificuldade de andar. Então, o que a gente precisa é isso, fazer boas escolhas e fazer atividade física, porque isso vai te dar autonomia. Sua esposa está correta, você precisa de treinamento de força, porque a gente precisa de força para ficar em pé, a gente precisa de força para equilibrar. Eu me lembro quando eu fiz educação física, a gente não tinha treinamento de força para idoso, não. Era só lá hidroginástica, etc, etc. Mas as pesquisas, por isso que é importante a ciência, por isso que é importante a universidade, é importante as pesquisas, que nós fazemos nos nossos cursos, né? A gente tem grupos de pesquisas lá. As pesquisas mostraram que o grande problema do idoso é a queda. Porque você cai e fratura. Exatamente. Você cai e fratura, vai para a cama, você morre. Eu brinco com os meus amigos que são da minha idade, que estão muitas vezes mais desgastados do que eu. Eu brinco com eles. Velho não pode cair. Não pode cair. E para não cair, você precisa ter força. Por quê? Porque é a força que faz o equilíbrio do seu esqueleto. Se você não tiver os músculos ali antagonista, né? E agonista forte, que vão segurar aquela articulação para ela não o joelho dobra na hora que não precisa e você cai. Você não aguenta suportar o peso e voltar para o equilíbrio e cai. E aí que acontecem as fraturas. E a gente, depois de uma certa idade, fica com mais dificuldade de equilíbrio mesmo, né? Mas é por causa disso. Porque a gente fica com dificuldade de manter a quantidade de músculo. A gente perde massa magra. Então você precisa investir nessa massa magra. E aí, como eu te disse, como o nosso curso tem várias possibilidades de experiências, uma delas, inclusive, é a Ismel. Agradecer, mandar um abraço lá para a professora Rose Vilela. Grande Rose. Grande Rose. Tia Rose. Tia Rose. A gente tem possibilidades, os nossos alunos vão para lá e vão para outros lugares, mas eu estou citando lá. Vão para lá e fazem a experiência de trabalho com criança, com jovem, com idosos. O trabalho... O projeto de terceira idade do município de Volta Redonda é alguma coisa admirável. Muito forte. E essa nossa parceria com o curso é muito importante pela qualidade da formação. Aí a pessoa sai de lá e pode escolher, não, eu vou montar um estúdio para trabalhar com idoso. Ou mesmo ele está no estúdio dele, que é um estúdio misto, chega um idoso, ele sabe como ele vai trabalhar. Porque o modus operandi é diferente. É diferente você ter na sua academia uma pessoa com 22 anos de idade ou uma pessoa com 81 anos de idade. Mas eles precisam saber como fazer. Professor, eu tenho que agradecer a presença de vocês dois aqui. E pergunta que não quer calar. Tem vestibular agora? Né? Já teve? Tem inscrição? Quem quiser fazer nutrição ou educação física no Centro Universitário de Volta Redonda, ainda tem chance nesse segundo semestre, não? Ainda tem chance, com certeza. A gente vai começar as aulas do primeiro período na próxima segunda-feira, né, pessoal? Isso. Dia 19. Então, até lá, você tem a possibilidade de se inscrever. A gente já tem um número escrito lá que precisa efetuar a matrícula, então efetue a sua matrícula. Desculpa. E você pode se inscrever, fazer o vestibular, que é uma prova online, e você segunda-feira vai estar com a gente, né, professor? E não precisa ser atleta para ser professor de educação física, né? Não precisa ser atleta, precisa gostar de gente. Professor Alden, não precisa ser mago para ser nutricionista. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Verdade? Com certeza, com certeza. Não, porque você fala, vou fazer nutrição. Aí você está gordinho e tal. E eu vou fazer nutrição, estou com vergonha, não existe isso. Não existe. Qual o endereço para inscrição lá, professor? www. unifoa.edu.br. Isso. www.unifoa.edu.br. Você tem o ícone para nutrição, tem o ícone para educação física. Exatamente. E tem os professores à disposição, se quiser conversar com eles e tal. Só entrar em contato com a gente. Só para fechar, Dário, assim, uma coisa que o professor já falou rapidamente, mas uma coisa muito importante é assim, a estrutura que a gente tem no Unifoa. É verdade. Né? Tanto lá os laboratórios da nutrição, quanto os laboratórios da educação física, que é a estrutura que vai da piscina, a quadra coberta, ao ginásio, a academia, a sala de dança, a sala de lutas. Então, assim, quando o aluno vai para lá, diferentemente de outras instituições, você tem tudo ali dentro. Você
só vai sair dali para fazer as experiências que a gente quer realmente que você conheça o público. Mas as aulas estão prontas para acontecer ali no campus. Isso é muito importante. Isso, com certeza. E se quiser visitar o campus, está aberto. O maior também, prazer. né? Sem dúvida. Tô lá todas as noites. Todo mundo. Por favor, essa noite não, porque eu dou aula. Mas sem ser essa noite, pode ir à tarde ou à noite, que eu vou apresentar o campo, vou apresentar o ginásio, levo lá na nutrição. Só marcar com a gente. O Alder leva pra gente também. Com certeza, sem dúvida. Todo mundo convidado, então, se você ficou interessado, nutrição e educação física, Centro Universitário de Volta Redonda está aberto para você. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário! Você sabia que a CSI